Boa noite. Boa noite, Bia. Gente, hoje é segunda-feira, né? Esse final de semana foi muito intenso. A palavra que descreve para mim esse final de semana foi isso. Tivemos a conferência, né? Tivemos a última reunião das mulheres na sexta-feira. Palavras tremendas. Tivemos no sábado, eu tive o aniversário de um querido de 70 anos, uma bênção. Tivemos ontem os cultos, 3 palavras maravilhosas, tremendas, que completaram o que foi falado na conferência. Assim, era uma ação de Deus tremenda. E ainda para ajudar, para amanhecer no sábado, o Senhor me despertou para orar. E aí Ele colocou algo no meu coração. E Ele falava assim para mim, que era: o tempo de cantar chegou. Mas foi de uma ação tão poderosa, que eu estava sentada na cama e eu não consegui ficar. Eu me levantei e comecei, e o Mário já não estava no quarto, então eu aproveitei que o quarto estava só para mim, e eu comecei a andar em volta da cama, e comecei a correr, e comecei a cantar, e comecei a falar para o Senhor isso. E Ele falava: o tempo de cantar chegou. E a sensação que eu tinha era que era uma vitória, era algo que Deus estava alinhando. E aí eu não sei quanto tempo que eu fiquei ali, mas depois eu falei para Deus, eu preciso entender o que está acontecendo. Eu quero uma base disso, Deus. E como eu não me lembro, né, de textos que eu leio, aí eu pedi para o Senhor, eu falei: Senhor, o que me vem ao coração, o tempo de cantar chegou. Eu falei: eu acho que tem uma passagem do exílio do povo. E aí eu fui no Google, né, que o nosso Google é tão, para mim, muito bom. E aí foi realmente aquilo que eu encontrei. Está em Salmos 137, no versículo 3 e 4. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora, que diz assim: os que levaram cativos queriam que eu cantasse. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor, estando em terra estrangeira? E eu comecei a falar para o Senhor: eu não estou entendendo. Não estou entendendo, Deus. E Ele começou a falar isso comigo. Que os opressores, aqueles que os prenderam, queria que Ele cantasse. E sabe o que o Senhor falou para mim? Que o Senhor é Senhor de todas as coisas. E nós temos, por uma cultura, achar que o bom é de Deus e o ruim é do diabo, Satanás, é de qualquer coisa, né? Menos de Deus. Mas Ele começou a falar para mim que não, que Ele é Senhor de todas as coisas. E Ele quer que a gente faça da nossa dor, consiga arrancar da nossa dor esse cântico. Que os exilados achavam que os opressores estavam abusando deles, mas eles estavam sendo usados pelo Senhor. E no versículo 9 desse mesmo capítulo fala que o coração do povo ali, eles queriam vingança. A oração deles era que o Senhor vingasse os opressores.
E sabe o que Jesus estava pedindo? Deus estava pedindo para eles naquela época, naquele momento, é que eles simplesmente se arrependessem. Porque o fato deles estarem ali no cativeiro era simplesmente consequência dos atos deles. Porque por um momento eles esqueceram quem era o Deus deles. E aí o Senhor falava isso, que as nossas dores, que nossas aflições, que nossas dificuldades, que nossos problemas não são alheias, não são por nada, não acontece sem querer. Ela tem um propósito. E Deus quer usar esse propósito para nos espremer. Sabe como fazer azeite? O azeite, ele é espremido do caroço da azeitona. Vocês já imaginaram como é difícil? Não é fácil. Mas quanto mais espremido, melhor é o sabor. E a gente tem esse costume de querer facilidades. Está difícil, eu não quero mais. E aí Deus estava falando isso para mim, para nós. Está difícil. Peça perdão. Fala comigo. Fala comigo. Entenda. É o Senhor que vai nos orientar, é Ele que vai nos mostrar. Na conferência foi falado que a Silene comentou sobre Deus, Ele não tem amor. Deus, Ele é amor. Nós não temos a compreensão disso. Uma pessoa que é amor, a gente não tem entendimento disso, porque nós temos fases de amor. Ora amamos, ora odiamos. Mas Deus não tem isso. Então não dá para você imaginar que um Deus que é amor pode de alguma forma querer nos prejudicar ou nos fazer sofrer. Mas o que o Senhor falava para mim era que o problema é que quando nós estamos passando por uma situação difícil, os nossos olhos ficam fechados na dificuldade. E Ele está falando, olha para mim. E Ele falava, o tempo de cantar chegou, olha para mim. Não é para cantar só no momento de festa. O louvor, a canção, a alegria, isso tem que ser parte da nossa vida. Nós não temos que ter momentos, mas nós temos que ser isso. Porque o nosso Deus é um Deus que é. Ele não faz, Ele é. Ele é. E Ele veio habitar dentro de nós. Ele habita, Ele mora dentro de nós. E Ele falava isso, que quando nós agimos dessa forma, com esse conceito de bem e mal, de facilidades, de fazer coisas para tal coisa, nós estamos presos na velha aliança. E na velha aliança era isso. Era achar o culpado, era dente por dente. A velha aliança é isso. Mas na graça, com Jesus, se te feriu num lado, te dá o outro. Se pediu uma milha, dá duas. É isso. É isso que Deus estava falando para mim. E eu quero repartir com vocês isso. Não é fácil. Passar dificuldades, problemas de saúde, relacionamentos, desemprego. Não é fácil. Mas Deus não nos prometeu facilidades.
porque ele também não viveu facilidades. E ele não fugiu. Ele não se acovardou. E ele fala que nós temos que ser semelhantes. Nós somos semelhantes a Deus. Jesus. Então, a nossa atitude hoje, e hoje, conversando com Mari, nós orando, o Senhor me colocou que hoje é 1º de dezembro, né? E aqui no Brasil, nossa cultura é comemorar Natal. Dezembro é festa, né? E aí o Senhor colocou isso no meu coração. É renascer, é nova chance, é começar de novo. Nós temos a chance de começar de novo e de fazer de maneira correta. Não sabemos como. Está difícil, as paisagens não mudam, as orações são as mesmas, as dificuldades sempre as mesmas. Não vai na sua força não, querido. Não vai na sua força não, querida. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é: pare. Como aquela parte na Bíblia que falaram para os discípulos: até que ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Não é na sua força. É na força do Senhor, mas você tem que querer ser revestido. É só através do Senhor é que nós somos vitoriosos. A palavra diz que nós somos mais do que vitoriosos, mas é nele. É nele. Não é naquilo que nós conhecemos e nem aquilo que nós já aprendemos. Muito menos naquilo que nós temos. E quando viemos aqui para o domingo no culto, e aquela bênção, e aconteceu aquele acidente horroroso, e eu falei: Deus, como é tempo de cantar? Como isso? Olha que tragédia. Mas o canto tem que caber em qualquer situação, porque o canto não é para mim, o canto não é para uma pessoa, o canto é para o Senhor. E Ele merece o nosso louvor, Ele merece a nossa adoração. Ele espera isso de nós. Nós como igreja, ai Espírito Santo, ai Espírito Santo, ai Espírito Santo. Eu sei que você agora está lembrando de situações da sua vida, que você está vivendo. Eu sei que você está pensando agora em coisas que estão se repetindo. Passa o tempo e é a mesma coisa. E não muda. Sabe por quê? Porque não é a situação que tem que mudar. É você. É você que tem que mudar. E o Senhor já falou com você sobre isso. Ele já te mostrou que você está errado. Ele já te falou isso. Só que você, infelizmente, não quer mudar. E hoje o Mário orava, ele falava assim: Deus não depende da minha vontade para fazer. Deus pode fazer, independente de eu querer ou não. Só que realmente Deus é poderoso. Só que Ele decidiu fazer através de nós. E sendo bem didática e bem mais simples. Se você ceder, vai doer menos. Porque Ele vai fazer. Porque Ele precisa fazer.
E você precisa viver isso. Então vamos orar. Coloque isso diante do Senhor. Hoje é tempo de arrependimento. Só se começa um novo quando termina um velho. Deus não põe remendos. Deus, Ele faz de novo. É isso que Ele quer fazer conosco. Ele é o oleiro, nós somos o barro. E Ele veio hoje para quebrar. É processos, queridos. É processo. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão. Perdão, Senhor. Perdão porque falhamos, Deus. Falhamos. Nós achamos que as nossas situações, as nossas dificuldades, as nossas limitações são maiores do que o Senhor. E que se o Senhor quer receber de nós algum louvor ou alguma atitude de adoração, o Senhor precisa nos dar algo. Pai, nós queremos barguear com o Senhor, achando que o Senhor precisa alguma coisa de nós. Ah, Senhor, eu quero te pedir perdão pela tua igreja. Eu quero me colocar diante do Senhor em favor da tua igreja, Deus. Para que essa convicção de pecado caia sobre nós, Pai. Para que nós venhamos a entender quem é o Senhor. Quem somos nós? Pai, que nós consigamos te enxergar na tua grandeza, Pai. E ao te ver na tua grandeza, nos reconheçamos como limitados e pequenos que somos. Que se nós estamos aqui, Deus, isso é pura misericórdia e amor do Senhor. Porque de nós mesmos, Senhor, nós merecíamos o inferno, Senhor. Ah, Espírito Santo. Então é com este coração, Pai, que nós nos colocamos diante do Senhor. Perdoa-nos, Pai. Purifica-nos, Senhor. Arranca de nós, Pai, essa necessidade que nós temos de nos se sentir importantes. Arranca de nós, Senhor, essa necessidade de termos o controle e o poder das coisas, Pai. Arranca de nós, Senhor. Pai, nos leva, Senhor, a nos colocar na tua presença, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem. E o bem é o Senhor. E coopera para o Senhor, para o teu propósito, para aquilo que o Senhor quer fazer e realizar. Pai, nos leva a ter um coração de servo e de se colocar para aquilo que o Senhor quer fazer. Oh, Espírito Santo, muda, Senhor. Nos ensina, Espírito Santo, nos ensina. Porque a sua palavra diz isso, que o Senhor nos ensinaria em todas as coisas. Nos ensina, Senhor, a te servir. Nos ensina, Jesus. Nos ensina. Nos ensina a sermos pessoas que realmente venha dar sabor. Dar sabor naquilo que o Senhor tem depositado nas nossas vidas. Ah, Jesus, o Senhor tem repartido conosco a tua palavra, a tua graça. E nós, Pai, temos agido de maneira tão inconsequentes, tratando com tanta desdenho. Senhor, se o Senhor tem colocado em nossas vidas dons e talentos, nós queremos hoje, Pai, apresentá-los. Pai, e falar para o Senhor,
eu vou usá-los da melhor maneira. Eu vou, Senhor, glorificar o Seu nome com cada situação. As pessoas verão o Senhor através das nossas vidas. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, restaura, Senhor, restaura, Jesus, restaura, Senhor, restaura esses lares, Pai, restaura, Senhor, essas famílias, restaura, Senhor. Senhor, o Senhor sonhou. O Senhor sonhou com relacionamentos. O Senhor pagou preço para relacionamento. E hoje nós, Pai, banalizamos isso. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor está insistindo conosco. Isso nos mostra o Teu amor por nós. E que o Senhor nos chama de filhos. Porque o filho é aquele a quem Ele disciplina, a quem Ele ama, aquele que não abandona, aquele que insiste. Obrigado porque somos filhos. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que nós realmente possamos ter essa consciência de recomeçar. De recomeçar. Mas não na nossa força, não no nosso conhecimento, mas termos o cuidado de buscar no Senhor a direção, para que o Senhor realmente seja glorificado. Pai, no nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem colocado sonho nos corações dos meus irmãos aqui, Jesus. Sonho de progredir, de crescer, de multiplicar. Mas o Senhor está falando para você, querido. Você começou errado. Você está insistindo com uma coisa errada. E o Senhor não habita no erro. Você sabe disso. É tempo de você parar. Não há prosperidade no erro. E o Senhor não está permitindo isso para que você não se perca. Porque não é só os bens que você vai perder. Se você continuar, você vai se perder. Não só você, mas a sua casa, a sua família. E para Deus o precioso é a sua família. Esse é o seu ministério. Você está usando como desculpa de sustentar a família. Você está pedindo isso. Mas o Senhor não precisa disso para sustentá-la. Você sabe disso. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh rebanalaba chorecadalaba, chorebadalabalá. Erebadalabalabala, xerebadalabala, alabaxonerebadalaba. Arebadalaba chonerebaracadalaba chonere. Oh Pai de amor. Oh Pai de amor, você que está pedindo para o Senhor que eu quero ser usada, eu quero que o Senhor me use, eu quero abençoar. Deus, eu quero ser abençoador. Amém. Isso é lícito. Isso é lícito. Mas a palavra do Senhor para você é: não precisa esperar ter para ser. Você tem que ser. Você não quer abençoar para abençoar. Você quer abençoar para se aparecer. E Deus está falando para você que a bênção do Senhor
ela nos enriquece e não causa danos. E o que você está querendo é dano. É dano. Então não precisa de muito para fazer. Aprenda a fazer no pouco, que Ele vai acrescentar. Mas aprenda primeiro a abençoar. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Rebandalaba, Shonderebandalaba, Xerebandalaba, Xorecandalaba, Erebandalaba, Xorebandalaba. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. E você que tem prazer na dor, faz da dor um aliado para se sentir vítima, para se fazer vítima. Para com isso. Isso é morte, para com isso. O Senhor te deu vida. É vida que o Senhor te deu, não é morte. Não tenha prazer na dor, não tenha prazer em ficar doente, não tenha prazer nisso. Se liberte. A cura está em você. O Senhor habita em você. Declara isso para você mesmo. Eu estou curada, eu estou sarada. Não se alimente disso. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Oh rebandalaba, xerebandalaba, xerecandalaba, arebandalaba, xorebandá. Para que você pediu talentos? Para que você pediu dons? O Senhor está te perguntando. Você falou isso hoje. Por que você pediu? Para não usar? Só para falar que tem? Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. O Senhor não joga pérolas para porcos. Você pediu, o Senhor te deu. O que você está fazendo com ele? Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Santo, 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 Santo é o Senhor. Clama, clama, clama ao Senhor, clama ao Senhor, clama ao Senhor, clama ao Senhor, clama ao Senhor. Oh Pai, oh Pai, oh Pai, oh Deus. O Senhor não quer um povo que tenha o suficiente, que tenha dinheiro, que tenha conta no banco. O Senhor não quer, o Senhor não precisa disso. Você precisa de corações que estejam transformados. É isso que o Senhor está pedindo. É isso que o Senhor está pedindo. Para de ficar pedindo dinheiro, para de ficar pedindo bens, para de fazer isso, para de ser tão pequeno, para de ser tão pequenos. Oh Senhor, você está falando com o Senhor, não está falando com um bancário, você está falando com Deus. Oh Senhor, misericórdia, Deus, misericórdia, Deus. É isso que você pede para Deus, carro novo, misericórdia. Oh Senhor, oh Senhor, quer um carro novo e só uma ir para o inferno? É isso. Oh revanalava, xerevanalava, oh recanalava, xorevanalava, revanalá. A promessa para nós é que Ele nos daria aquilo que nós precisamos. É isso que Ele, é isso, querido, é isso. E Ele não falha. Ele fala que Ele não vê. A palavra diz que não viu um justo mendigar o pão. Se você não quer mendigar, não seja injusto. Não seja injusto. Oh, revanalaba, xerevanalá, revanalaba, revanalaba, xerevanalaba. Oh, amado Deus. Oh, amado Deus. O tempo de chegar, de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Não importa o que está passando. Haja no teu coração um louvor. Crie no teu coração um espírito de adoração. É o tempo de cantar. Não é mais tempo de murmuração. Para de murmurar. O Senhor não tem prazer com os que murmuram. Nós estamos feitos para adorar o Senhor.
Nós estamos feitos para adorar ao Senhor. É para isso que o Senhor nos criou. Não foi para ser murmuradores, reclamões. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Oh amado, amado Deus, amado Deus, amado Deus, amado Deus. Você pediu filhos. Você pediu filhos. Você pediu filhos e o Senhor te deu. O Senhor está perguntando para você agora: cadê os teus filhos? Cadê os teus filhos? O que você sabe deles? Cadê os teus filhos? Eles não são teus, eles são meus. E eu te coloquei para você cuidar. Cadê os teus filhos? Ore vandalaba shere vandalaba. Ore candalaba shere vandalaba. Ore candalaba shoreba. Eles são a minha herança. Cuida da minha herança. Cuida da minha herança. Ore vandalaba shure vandalaba. Shere vandalaba shore vandala. Ere vandala. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Santo, 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 Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Glórias a teu nome, Jesus. 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 Oh Pai, oh Paizinho querido, Paizinho querido. Para o Senhor não tem idade. O Senhor não está preso no tempo. Você não é jovem demais para buscar o Senhor. Você não é jovem demais para adorar o Senhor. Você não é jovem demais. E nem você é velho demais para não buscar o Senhor. Levanta. Levanta. Levanta e anda. É a palavra que o Senhor está dando para você. Levanta e anda. Para de ficar reclamando. É o Senhor que te fortalece. Mas você tem que levantar. A primeira atitude tem que ser tua. Você tem que querer. Peça para o Senhor, para que você queira levantar. Peça para o Senhor. Fala: Senhor, me dá saudade. Me leva a sentir saudade do tempo que eu te servia. Peça para o Senhor isso. Peça para o Senhor isso. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Oh Revanalaba, oh Revanalaba, Revanalaba, oh Recanalaba, Chorevanalaba. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Recanalaba, Revanalaba, oh Revanalaba. E você, querido, chega de brincar de ser crente. Chega de brincar de ser crente. Isso não se brinca. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. É a última vez que o Senhor vai te avisar. Ele está falando para você. Se você não parar, Ele vai te expor. Ele não queria fazer isso. É a terceira vez que Ele fala com você. E você faz ouvido de mercador. Ele está falando com você. Ele não se deixa ser zombado. Ele não deixa ser zombado. Se arrependa. Se arrependa. As pessoas não estão te vendo, não conhecem, mas o Senhor te conhece. Ele sabe que é o seu coração. Oh Espírito Santo. Oh, Revanalaba, Xerecanalaba, Erevanalaba, Xerevanalaba, Xerevanalaba, Xerevanalaba. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh Espírito Santo,
Querido, não se... Não se assegure na sua posição profissional, tá? Não é o seu cargo que te sustenta ali. Não é o seu cargo. É o Senhor. Mas você tem que se portar como servo de Deus. Não humilha os seus empregados. Não humilha. Não é isso que a palavra fala para você fazer. Lembra que você já foi pior do que aqueles seus funcionários. Lembra disso. Lembra disso, querido. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. E você, querida? Muda meu marido, muda meu marido. Quem muda meu marido? Muda você, querida. Muda você. É você. É de você que o Senhor está cobrando. É você. É você que tem que aprender a amar. É você, querida. É você que tem que ser sábia. Fecha sua boca. Para de reclamar. Começa a amar o seu marido. Começa por amar a Deus. Começa por amar a Deus. E amar o seu mandamento. Começa por amar a palavra. Começa por obedecer a palavra. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. E agora é para todos nós. É para todos nós aqui. Tenha uma vida íntegra. Uma vida íntegra. Glorifica o nome do Senhor aonde você for. Aonde você for. Cuidado com a sua boca. Palavras pesadas, palavrão. Oh, misericórdia, Deus. Oh, misericórdia. A palavra do Senhor diz que a boca fala do que está cheio do seu coração. Esvazie esse coração. Para com isso. Oh, Jesus. Misericórdia. Brincadeiras obscenas. Ah, meu Pai. Misericórdia. 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 Oh, revanalabaixo, revanalabá. Oh, Paizinho. Oh, Paizinho. É para todos nós. Temos que ter vida santa. Temos que ter cuidado. Nós estamos carregando o Senhor. É o nome dEle que nós estamos falando. É do nome do Senhor que nós estamos falando. Oh Pai, oh Pai, oh Pai, oh Pai Santo, oh Pai Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. A palavra do Senhor diz que a vara tira a astúcia da criança. Só que não importa a idade que você tenha, se a tua atitude é atitude de astúcia, você é uma criança e vai ter que levar varadas. Vai ter que levar varadas. Se livra disso. Se livra disso, meu querido. Não tenha prazer nisso. Não tenha prazer nisso. Peça para o Senhor. Peça para o Senhor arrancar do seu coração esse prazer na astúcia, de tirar proveito das coisas. Peça para Deus isso. Oh Pai, misericórdia, Deus, misericórdia, misericórdia. A palavra do Senhor diz para você que se um olho pecar, se o teu olho pecar, arranque. É melhor entrar sem ele no reino dos céus do que perder a sua salvação. Meu querido, para com esse olhar obsceno. Para com isso.
Você sabe que é pecado. Se livra disso. Se livra disso. Não dá a segunda olhada. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, remandalaba, xeremandalaba. Xeremandalaba. Erecandalaba. Oh, amado Deus. Oh, amado Deus. Oh, Jesus. Misericórdia, Deus. Misericórdia, Pai. Misericórdia, porque somos um povo que carecemos do Senhor. Ah, Pai, habitamos no meio de um povo, Senhor, que precisa do Senhor. E a começar de nós, Pai. Trata em nós, Jesus. Trata em nós, Jesus. Trata em nós. Cura-nos, Pai. Nos liberta, Senhor. Nos purifica, Jesus. Oh, Pai. Pai, nós queremos curar e temos que ser curados para curar, Jesus. Oh, Espírito Santo. Cura a tua igreja, Pai. Sara a tua igreja, Deus. Oh, remandalaba, xeremandalaba. Oh, remandalaba. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pai, Pai, nós oramos a Ti, Senhor, agradecidos. Muito, 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 muito obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua correção. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Deus. E eu oro, Senhor, eu fortaleço os meus queridos agora, para que a graça do Senhor seja sobre a vida deles, para que eles consigam se livrar dessas amarras, dessas correntes que os prendiam. Pai, no nome de Jesus, nós como igreja, clama povo de Deus, clama povo de Deus, clama povo de Deus. Nós oramos como igreja, para que as cadeias do inferno saia da mente dessas pessoas, agora em nome de Jesus. Nossos queridos irmãos, sejam livres. Sejam livres. Sejam livres. Oh, Espírito Santo, visita eles agora, Senhor. Que a semente que foi lançada germine, que dê fruto. Oh, Espírito Santo. Pai, e oramos como Jesus orou, para que nenhum desses se perca, Senhor. Para que nenhum desses se perca, Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Remanalaba. Oh, Pai. Oh, Pai. Declaramos, Pai. Declaramos que o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. E nós cantaremos. E nós nos alegraremos. Oh, porque o louvor e a adoração é para o Senhor. É para o Senhor. Aleluia. 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 Louvado ao Senhor.